Oi, tudo bem? Hoje o tema do nosso devocional é desenvolvendo a reverência absoluta. O Filho de Deus, a pessoa, Filho de Deus, precisa cultivar a reverência para se aproximar do Senhor, de Deus. A minha percepção é que as pessoas não entendem o que são as disciplinas espirituais. As pessoas não entendem o que são a leitura da Bíblia e a oração. E isso tem levado muitos crentes à inconstância no relacionamento com Deus. As pessoas começam, param, depois começam de novo. Os crentes precisam desenvolver atitudes reverentes que demonstram compreensão dos recursos divinos, do que Deus nos deu para a comunhão com Ele. Ele, pela sua infinita graça e bondade, nos deu 3 recursos, 3 coisas para a gente usar para manter a comunhão com Ele: a Bíblia, a oração e o Espírito Santo. Essas 3 são importantíssimas, são fundamentais, são a base, porque mostram quem é Deus, a natureza de Deus, e também quem nós somos diante dele, a nossa condição de pecador. E essas 3 também envolvem a pessoa humana, nós, e Deus, a pessoa de Deus. E essas 2 numa adoração, com expressão de prática e de fé. O Espírito Santo é quem capacita o crente a entender a Escritura, a Bíblia. Isso fala lá em João, capítulo 14, versículo 26. Mais o Consolador, o Espírito Santo, em que o Pai enviou em meu nome de Jesus, vos ensinará todas essas coisas. Então, o Espírito Santo vai nos ensinar tudo isso. E vai fazer com que a gente lembre o que Jesus disse. O Espírito Santo também ajuda o cristão na oração. A Bíblia fala lá em Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27, que também o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, porque nós não sabemos como orar certo, mas o Espírito Santo intercede por nós. Ele também vê o nosso coração e conhece, então o Espírito Santo conhece a nossa mente, porque, segundo a vontade de Deus, ele, o Espírito Santo, é que intercede por nós, cristãos santos. A Bíblia é o quê? É a voz de Deus. É Deus falando a vontade dele para nós, para também nos responsabilizar diante dele. E a oração? A oração é a conversa, um diálogo entre o homem, e Deus. É uma expressão de fé. E exige uma aproximação reverente diante dele, de Deus. Nós, na prática, só fala, na oração. Mas esse diálogo, essa troca, se termina quando Deus responde na Bíblia, por meio da palavra dele. A ação do Espírito Santo dá a paz, que excede todo o entendimento. Nós precisamos desenvolver reverência absoluta.
absoluta, reverência verdadeira. E não é só o que as pessoas veem, a postura externa, mas é uma resposta espiritual, uma responsabilidade espiritual da graça de Deus, que nos convida à comunhão por meio da Bíblia, da oração e também da ação do Espírito Santo. Quando o crente se aproxima do Senhor, de Deus, com fé e humildade, usando, né, essas três coisas, esses três recursos, ele não só apenas honra ao Senhor, mas também é transformado pela presença de Deus. A reverência, nós precisamos então ter reverência, porque não termina só nisso, mas conduz, é um caminho para a vida que reflete o caráter de Cristo e glorifica a Deus em espírito e em verdade, ok? Você leia os textos que foram falados aqui hoje, também ore, peça a ajuda do Senhor para você melhorar, para você desenvolver na reverência absoluta, ok? Beijos, Deus abençoe e tchau. Também você não se esqueça de louvar esse Deus maravilhoso. Veja a dica de louvor em Libras aqui no vídeo, ok? Beijos, tchau!